o Fed vai ou não cortar as taxas de juros? O que vai acontecer com a maior economia do mundo? E seus investimentos, onde é o melhor lugar para pôr esse dinheiro? Bom, vamos entender o seguinte. Quando o Fed começar a baixar os juros, nós teremos as bolsas nos Estados Unidos atingindo as suas máximas históricas. Nós teremos algumas moedas emergentes valorizando muito, como o Milei lá na Argentina com o peso argentino, na Turquia deve se valorizar bastante. Bom, e o real? Não, o real não. O Lula e o Haddad só estão fazendo cagada. Mas vamos entender como você pode investir lá fora. Bom, em teoria, o Fed subiu os juros nos Estados Unidos para conter a inflação. A inflação veio se comportando muito mal depois da pandemia e esperava-se que quando os juros nos Estados Unidos subissem a um patamar que eles nem estão muito acostumados, a inflação cederia de uma maneira mais rápida. Vamos olhar o gráfico e entender que isso não está acontecendo. Então a gente observa, esse cinza aqui é a crise lá do Covid, e de lá para cá, com aquele monte de cheque entregue pelos correios e assim vai, a inflação disparou. E ela subiu, teve a sua máxima lá em 2022, veio caindo, mas quando a gente observa a inflação hoje, né, seja a inflação em geral, a de alimentos, energia ou de tudo menos alimentos e energia, todas elas estão acima de 2%. E isso assusta muito os economistas, e eles imaginam, pode ser que o Fed não consiga baixar os juros tão cedo. Bom, qual é outro fator muito importante com relação aos juros altos? Se a inflação ainda não caiu, a lógica seria: eu aumento os juros, causo uma recessão, essa recessão causa o desemprego diminui o consumo e logo os preços estarão domados. Isso é o que normalmente se coloca dentro da lógica econômica, mas não vem acontecendo isso. Olha que estranho. Entre as maiores economias do mundo, ou as economias mais ricas, como é a da OCDE, os Estados Unidos vêm se comportando de uma maneira muito acima da média. Quando a gente entra no site da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo, nós observamos que a performance americana é sempre melhor do que a média. Vamos dar uma olhada aqui? Quando você pega as pessoas que estão em idade de trabalhar, os Estados Unidos lá em 2023 tinha 266 milhões de habitantes e agora está em 267.800, quase 268. Quando você pega a população que está ligada à força de trabalho, ela também vem aumentando, de 166 para 167, quase 168. Isso significa que as pessoas que estão efetivamente trabalhando, ganhando dinheiro e fazendo a economia aumentar, a economia crescer, ela continua aumentando. De lá de 23 até aqui. Vale lembrar que esse período é o período de juros altos. Então, os juros altos, em teoria, deveria fazer isso acontecer o inverso, ou no mínimo estagnar. Mas isso não está acontecendo. Vamos olhar o outro dado importantíssimo: nível de desemprego nos Estados Unidos. Você está falando que estava em 3,5% e agora está em 3,8%. O que isso significa? Bom, emprego em alta, você tem inflação em alta. Em teoria, parte disso como eu tenho um desemprego muito baixo, existe uma inflação dos salários, né? Mais pessoas querendo empregar alguém, eu, como força de trabalho, vou no lugar que me paga mais e por isso o salário médio vai aumentando. Essa é a lógica econômica. Mas a gente olha agora nos dados do que seria o IBGE lá dos Estados Unidos e a gente observa que isso não está acontecendo. Olha que estranho. Esses são dados oficiais.
Aqui é a crise de 2008, aqui é a crise da Covid, lá em 2020. Mas observa que o salário médio da família americana estava em $78.000 antes da pandemia. Caiu em 2020, caiu de novo em 2021 e caiu novamente em 2022. Olha que estranho. Você tem aí uma suposta anomalia. Eu tenho juros altos que deveriam bloquear a inflação e reduzir o salário, e reduzir os empregos. A inflação não desce, o desemprego não sobe, mas a renda cai. Aí a gente pensa, nossa, o Lula devia estar certo, ele não lê nada, mas ele falou que todos os livros de economia deveriam ser jogados fora. Não, Lula, não deve ser jogado fora, não. A lógica é outra. Vamos entender do que a gente está falando. Existe um outro fenômeno da força de trabalho que está mudando completamente a visão do que está acontecendo nos Estados Unidos. Para isso, eu vou pegar alguns dados de imigração. Vamos olhar agora um outro percentual para entender como isso funciona. Esse mapa mostra os países onde tem a maior migração possível no mundo e a gente vai conseguir entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, em média, 55 milhões de imigrantes dentro do país, dos quais a maioria deles já está legalizada. Então, são estrangeiros que estão legalmente nos Estados Unidos e que aí eles podem trabalhar lá. Mas eles têm, vamos colocar aqui, em média, entre 11,4 a 10,9, vamos colocar aqui, 11 milhões de imigrantes ilegais. E sabe o que aconteceu desses imigrantes ilegais? Mais de 60% desses imigrantes ilegais chegaram nos últimos 3 anos, com a administração Biden. Vocês devem lembrar daquele problema que o Texas queria proteger as fronteiras lá do Texas, aquele problema, a guerra civil. Não, era simplesmente uma força de trabalho que está chegando em idade economicamente ativa, com crianças, que vai fazer a janela americana continuar aberta, mas eles afetam o próprio mercado de trabalho. Vamos olhar aqui. Esses são os dados interessantes para que a gente entenda bem. Esses dados são agora entre 2000 e 2024. Nessa linha pequenininha aqui, nós estamos falando daqueles imigrantes temporários. Você vai lá para estudar, você vai lá para ser babá, vai e volta. Então, o percentual em milhões de pessoas é sempre muito pequeno. Essa linha que está mais ou menos estável aqui é o número de imigrantes legalmente que chegam nos Estados Unidos. Então, você tem um percentual sempre abaixo de 1 milhão de pessoas por ano. Olha o que aconteceu depois de 2020. A gente está falando que, nos últimos 2 anos, 2,5 milhões de pessoas por ano chegaram nos Estados Unidos. E no ano anterior, mais 2 milhões. Você está falando de 6,5 milhões de pessoas que chegaram nos Estados Unidos para trabalhar por qualquer preço. E aí conseguimos decifrar a charada. Nós estamos falando que a base trabalhadora nos Estados Unidos aumentou em mais de 6 milhões em menos de 3 anos. Mesmo para a maior economia do mundo, isso causa impactos macroeconômicos que o Fed não consegue resolver. A visão errada do Biden fez com que o salário médio dos americanos caísse, porque tem pessoas querendo trabalhar por menos salário. Ao mesmo tempo, o consumo dessas famílias aumentou de uma maneira exponencial. Você está falando que em 3 anos, mais de 6 milhões de pessoas estão consumindo a mais nos Estados Unidos. Elas não existiam há 3 anos atrás. Isso significa que a pressão inflacionária, principalmente nos itens
de consumos não duráveis, ela é, no mínimo, fácil de entender. Por quê? As pessoas precisam comer todo dia, as pessoas consomem energia, as pessoas estão, de alguma maneira, sobrevivendo, comprando roupa, e isso faz com que a inflação não caia, apesar da renda americana estar caindo. Um outro dado importante é entender que daqui a 2, 3 anos vai haver uma outra migração dos bens não duráveis para os bens duráveis. Se o preço imobiliário nos Estados Unidos já é relativamente alto, ele deve aumentar ainda mais, porque essas pessoas vão se estabelecer e vão começar a procurar uma casa e comprar, e isso vai também impulsionar esse setor e venda de carros e assim por diante. Vamos ao começo do vídeo e entender, tá bom, já entendi o que está acontecendo, mas vamos entender quais são as consequências para o nosso investimento e para a economia americana. Bom, para o seu investimento, pense o seguinte: enquanto o FED não baixar os juros, procure bonds, que está pagando aí pelo menos 6% ao ano. Isso vai ser interessante, porque quando o FED começar a baixar, você ganha na marcação a mercado e, convenhamos, 6% em dólar é muito bom. O outro lado é que você já pode se antecipar um pouco e procurar empresas que vão ganhar dinheiro nesse ano com consumo maior, empresas de bens não duráveis. Serviços e não duráveis são empresas que devem apresentar recordes nos seus lucros. Um outro dado é que você precisa ter cash. Por que ter dinheiro vivo? Deixa em um ETF com liquidez diária, por uma relação muito simples. Você pode ter tudo de acordo com o programado e acontecer, e o FED começar a baixar e você entrar no mercado de ações de uma maneira mais forte para ganhar muito mais, ou podemos ter uma guerra lá no Oriente Médio, que muda completamente essa situação e faz com que seria necessário você comprar ouro para se proteger. Mas o que vai acontecer com os Estados Unidos? Muita gente já falou, a dívida é impagável, muita gente já falou, os Estados Unidos vão quebrar, o dólar vai acabar. Eu diria para você, nos próximos 10 anos, o destino da maior economia do mundo é continuar crescendo, continuar atraindo imigrantes, pessoas com talentos ou pessoas que querem sobreviver. A base de consumo vai aumentar e você vai ganhar muito dinheiro, seja na renda fixa ou na renda variável. Entenda que algumas coisas podem ser questionadas e se criar narrativas. Outras não, que são os números. Entendemos porque o FED ainda não conseguiu baixar, mas o FED tem uma segunda função nos Estados Unidos, que é manter o pleno emprego. Em algum momento, quando for ameaçado esse pleno emprego por causa de uma massa migratória, os juros também podem cair. Aproveite o momento histórico. Daqui a 10 anos, você vê novamente esse vídeo, você vai dizer, ainda bem que eu aproveitei e investi no lugar certo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Aqui eu peço com muito carinho que entre no canal, curta, compartilhe, porque é uma maneira de a gente conseguir fazer vídeos mais profundos, com mais dados e que dá a você a possibilidade de saber o que fazer no seu futuro. Um abraço e até a próxima.